Graça e paz, meus queridos, bom dia. Aqui é o Pastor Luiz. Quero trazer para vocês, nesta nova semana, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de reflexão sobre não desistir. Temos aí muitos motivos para desistirmos de muitas coisas. Diariamente nós somos confrontados e às vezes, como numa linguagem popular dizemos, temos vontade de jogar a toalha. Queria falar para você nessa manhã, não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida, não desista de você mesmo. A palavra de Deus, ela nos traz aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 67, uma palavra em que alguns discípulos, estavam desistindo de seguir a Jesus Cristo. Vamos ler. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Depois, meus queridos, de Jesus ter mostrado aqui na terra os seus milagres, o seu amor, o seu estilo de vida, o seu comportamento, ainda assim, muitos dos seus discípulos, muitos daqueles que seguiram a Jesus, desistiram, o abandonaram. Naquela multidão de discípulos que seguiam a Jesus, existiam ali muitos discípulos interesseiros que estavam ao redor de Jesus Cristo, apenas para resolver os seus problemas pessoais, apenas para resolver aquilo que dizia respeito ao aqui e ao agora. E naquela época, meus queridos, no primeiro século da era cristã, quando Jesus esteve aqui presencialmente, realizando centenas de milagres, muitos dos milagres que Jesus realizou não estão descritos nos evangelhos, mas muitos dos seus seguidores, falsos seguidores, seguiam a Jesus apenas por causa dos seus grandes milagres. E nesse momento do seu ministério, Jesus, ele confronta os seus discípulos para saber quem iria abandoná-lo ou desistir de segui-lo, dizendo: vocês, isso foi Jesus que falou para os seus discípulos, para aqueles que estavam próximos, vocês também não querem ir? Ou seja, vocês também não querem desistir, me abandonar? E o apóstolo Pedro respondeu em João capítulo 6, na sequência desses versículos, no versículo 68 e 69. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meus queridos, seguir a Cristo, seguir seus princípios, é algo especial para nós que somos os seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus através de Jesus Cristo. Quando ouvimos a voz de Jesus, a nossa vida foi impactada de tal forma que, após o convite de Jesus, o convite do seu Santo Espírito, falando poderosamente no nosso coração,
mudou a nossa trajetória, mudou a nossa vida. E ser discípulo de Jesus Cristo, meus queridos, é seguir a Jesus, mas também é desejar ardentemente querer fazer novos discípulos. E tudo isso, é feito, em conjunto com a nossa vida pessoal. Então, seguimos a Jesus, mas também trabalhamos, temos sonhos, vivemos uma vida conjugal, vivemos uma vida social, temos muitos projetos para realizar, mas estamos em Cristo, estamos com Cristo quando escolhemos seguir a Jesus a partir da voz do Espírito Santo que falou no nosso coração. E seguir a Jesus exige renúncia pessoal, não é nada fácil. Vida cristã, meus queridos, não é nada fácil. Serão muitas lutas, muito trabalho, muita decepção com pessoas. Às vezes você se converte, busca a Deus e começa a olhar para as pessoas. E quando nós olhamos para as pessoas, elas são como eu e você. Nós somos pecadores, nós somos muitas vezes ingratos, nós não temos em nós mesmos a perfeição e o amor de Jesus. E se olharmos ao nosso redor, para nós mesmos, certamente não seguiremos a Cristo, porque nos decepcionaremos com os irmãos, com aqueles que estão ao nosso lado. E Simão Pedro, o apóstolo, vendo aquelas pessoas, vendo aqueles discípulos que tinham abandonado a Jesus e sendo confrontado por Jesus, ele pergunta: Senhor, para quem iremos? E esta é a pergunta que nós temos que fazer nesta manhã, nesta nova semana. Se nós desistirmos, meus queridos, de seguirmos a Cristo nesta existência, para quem nós iremos? Quem poderá dirigir a nossa vida? Ninguém. Como seres humanos, meus queridos, pecadores, fragilizados, sofremos a consequência direta do pecado, do nosso próprio pecado e às vezes do pecado de outras pessoas que nos relacionamos, que nos confrontam diariamente. Às vezes pensamos, porque somos humanos, somos frágeis, pensamos numa linguagem popular em reagir, em jogar a toalha, desistindo das nossas lutas, às vezes desistindo de nós mesmos e dos problemas que nos afligem. Lembrando um pouco os esportes, nos combates, nos esportes, entre dois lutadores. Esportes de combate direto, quando algum lutador de um lado está machucado, ele joga a toalha. Jogar a toalha no boxe significa que aquele lado da luta que está com o lutador fragilizado, ou com uma lesão maior, ou num momento de extrema fragilidade, às vezes com o supercílio cortado, sangrando, o técnico vai lá e joga a toalha para socorrer o seu lado, o seu lutador, permitindo muitas vezes que o juiz dê a vitória a seu adversário de forma injusta. Mas quando o técnico joga a toalha, ele está pedindo para o juiz: olha, espera um pouquinho, não tome a decisão agora, porque ele não está podendo reagir. Muitas vezes somos como esse lutador, meus queridos, que está impossibilitado de reagir e de ter condições de lutar de igual para igual. Às vezes nós somos esse lutador que
está quase nocauteado, está quase ali no chão, sem mais condições de reagir. Assim é a luta também da vida. Na nossa caminhada cristã, seguindo a Jesus não é diferente. Muitas vezes estamos com tantos problemas pessoais, enfrentando tantas dificuldades, que até mesmo pensamos em desistir de lutar. Pensamos em jogar a toalha e desistir. Achamos que temos muitos problemas e não temos mais nada a oferecer para os outros que estão ao nosso redor e tão pouco para nós mesmos. Queria dizer para você nesta manhã, nesta semana, nesses momentos de lutas intensas, pessoais, e que pensamos que estamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus, ele vem ao nosso encontro como técnico em favor do lutador de boxe que está extremamente machucado e impossibilitado de reagir. Somente o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele toca em nosso coração pela leitura da palavra de Deus escrita, ou quando conseguimos orar, ou por um gesto de amor de alguém que, como esse técnico, vem na nossa direção e joga a toalha em nosso favor, tentando salvar a nossa vida. Quando você estiver pensando aí em desistir, e são muitas e múltiplas possibilidades para desistirmos. Podemos desistir de um emprego, podemos desistir de um negócio, até mesmo da nossa empresa, daquela que nos sustenta, podemos desistir de um relacionamento amoroso, conflitos conjugais, podemos desistir de um namoro, de um casamento, podemos desistir de estarmos em uma igreja, numa denominação religiosa, podemos desistir de um amigo, podemos desistir de um grupo de amigos. Pior do que tudo isso é podermos desistir de nós mesmos, podermos desistir de viver. Cristo, meus queridos, está convidando você para voltar para o seu caminho. Quando você estiver aí nervoso, agitado, preocupado, não tome nenhuma decisão. As decisões que nós tomamos, meus queridos, em momentos de conflito ou momentos de tribulação, certamente nos levam para caminhos tortuosos. Quando você estiver aí tendo um problema sério com alguém ou com algum grupo de pessoas e pensar em desistir, pare e ore. Espere um tempo, não tome decisões movidas pelo seu impulso humano. Muitas vezes, meus queridos, o nervosismo, a tristeza, a depressão nos tiram da realidade da vida, e se tomarmos decisões em momentos que o nosso emocional não estiver calmo e tranquilo, certamente iremos nos arrepender. E talvez não tenha volta o que você decidiu no momento de tensão, no momento de conflito. Uma segunda possibilidade, além de você conversar com Deus, ler a sua Bíblia, estar em comunhão plena com Deus, converse com alguém mais experiente que possa te dar uma visão que talvez você, com sua experiência cristã, não tenha condições de enxergar uma solução, uma direção. É isso, não desista dos seus sonhos, não tome decisões erradas, pare e pense. Que Deus nos ajude a não jogarmos a toalha. Amém.